Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou falar sobre região sudeste e suas características naturais. Vamos falar então sobre esses fatores naturais que envolvem o relevo, a hidrografia, o clima e a vegetação. É dessa maneira que vamos perceber todas as paisagens que compõem esse cenário maravilhoso da região sudeste do nosso país. É assim que vamos trabalhar, partindo de todas as características e mostrando os domínios que vão sendo criados, as paisagens, que é aquele ponto de partida dos estudos geográficos. Então, para a gente poder perceber já de cara essas paisagens, vamos fazer um traço, vamos tentar ver um paralelo e o que há de comum nesses mapas aqui. Claro, é importante lembrar, gente, nós temos aqui mapas que não têm a preocupação com a escala. Nós temos aqui uma preocupação para mostrar para vocês o fenômeno, a dinâmica que está acontecendo. Lembramos sempre que se você quiser verificar mais o relevo, a hidrografia, a vegetação, dá uma pesquisada na internet que vai ter aí esses mapas perfeitos para você pesquisar e para você estudar bastante, ok? Agora preste atenção, vejam que nós temos aqui o relevo, a altimetria da região sudeste. Vamos ter as áreas aqui mais elevadas, partes de planalto em amarelo, aqui os espaços em laranja com uma altitude um pouco mais elevada, e aí nós vamos ter a parte aqui um pouco mais rebaixada, ali na parte marrom, e por fim a parte em verde aqui, vamos ter uma característica de áreas mais baixas. Agora percebam, nesse caso aqui, que temos uma predominância aqui, ó, do clima tropical típico, que acontece onde? Nessas áreas onde tem uma maior altitude. Agora percebam aqui também, onde nós vamos ver essa região do clima tropical típico, dando condições para a formação do cerrado, da floresta tropical. Percebam então que existe uma grande ligação entre o relevo, a hidrografia, toda a parte climática e toda a parte de vegetação. Entendam que esse processo ele é intercalado, são coisas que ligam uma a outra e são extremamente importantes. Vamos entender aqui, nós temos essa principal região aqui em amarelo e laranja, que temos onde as maiores altitudes da região. É onde nós temos, por exemplo, a Serra da Mantiqueira, a Serra do Espinhaço. Todas essas regiões aqui vão ser caracterizadas aí por ser áreas de estrutura geológica formada por núcleos cristalinos. Então, nós temos aí uma formação que vai dar origem à organização de extração mineral, por exemplo, de metais como ferro, manganês e vários outros. Agora, em outras áreas mais baixas, nós vamos ter aí as bacias sedimentares e elas vão ser caracterizadas principalmente pela formação de umas áreas mais pautadas aí à extração de combustível fóssil, como o petróleo, como por exemplo também aí partes de carvão. Agora entendo uma situação aqui, gente. Vamos perceber que quanto maior é essa altitude, é onde nós vamos ter as nascentes dos rios. Vamos perceber esses rios partindo principalmente aqui, onde nós temos da região da Serra indo em direção aqui ao Rio Paraná, partes aqui indo para o Rio Paranapanema, formando a bacia do Rio Paraná, que vai seguir por essa região. Percebo então que nós vamos ter aqui o início da região onde vai ter o Rio São Francisco, que vai fazer toda a ida para o Nordeste. Será áreas importantes aí de escoamento hidrográfico, onde nós temos aí as áreas da hidrografia que vão ser bem distribuídas. Percebam, gente, então, que nessas áreas vão ser as áreas também do chamado Grande Divisor de Águas do Brasil. É a área onde começa o clima tropical típico. Esse clima tropical típico, ele é muito importante, porque é aquele clima que vai dar a condição, de fato, da tropicalidade.
A tropicalidade, como nós conhecemos, é de duas estações bem definidas. O verão bastante úmido, chuvoso, e o inverno bastante seco, com uma grande estiagem. Então vamos ter essa característica muito importante de uma grande condição de chuva no verão e uma baixa condição pluviométrica no período do inverno. Essa região, então, vai ser caracterizada pela extensão de uma paisagem que é mais característica da região centro-oeste, que é o Cerrado. Vamos perceber aqui, ó, essa região do Cerrado, que é mais caracterizado no centro-oeste, mas como temos essa área de planalto com altimetria interessante e o clima tropical típico, vai dar formação de cerrado para ali a região do norte de Minas Gerais, o noroeste e o oeste de Minas Gerais. Região do Triângulo Mineiro também vai ter essa característica de cerrado. Esse cerrado, então, caracterizado justamente porque por galhos tortuosos, plantas com cascas grossas, galhos retorcidos devido à toxicidade do alumínio presente no solo. Essa diferenciação da estiagem e de muita chuva vai fazer com que o solo fique bastante com quantidade de alumínio, com bastante condição de alumínio presente nele. E isso vai dar essa toxicidade, deixar as plantas, as árvores com galhos retorcidos. As árvores, então, chamadas de caducifólias, árvores de folhas caducas, pois vai chegar no período da estiagem, ela vai preferir perder as suas folhas e entrar num estágio de hibernação. Raízes profundas para procurar as águas aí nos mais profundos lençóis freáticos que tiver para poder sobreviver a esses momentos hostis aí de falta de água. Dessa maneira, então, vai dar origem a este cerrado, que também é uma vegetação arbustiva em grande parte. E essas árvores vão ter aí em pontos mais específicos. Bom, para poder entender essa outra parte aqui, a parte do clima tropical típico, vai ter também a presença justamente do que? Da vegetação da floresta tropical, que é uma extensão da floresta atlântica. Vai ser importante. Por quê? Porque vai ser uma área onde vai ter ainda umidade. A presença das chuvas frontais vão ser muito importante nessa região aqui. E isso vai dar condições de umidade na região. Essa quantidade de umidade vai ainda ter essa característica que vai dar alimento para a floresta tropical, começando nas áreas de serra e chegando até a metade aqui da região de Minas Gerais e o estado de São Paulo. Importante lembrar, pessoal, aqui vão ter a formação de vegetação como a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, lembrando então que é uma floresta latifoliada, uma floresta úmida com folhas densas, onde elas não perdem muita folha ao longo do ano. Na verdade, ela forma uma dinâmica. As folhas que caem servem de alimento para outras plantas, que vai fazer no processo de decomposição com as bactérias, vai já servir de nutrientes para alimentar as outras plantas, vai servir então uma dinâmica nutricional. A própria vegetação vai formar essa dinâmica. Dessa maneira, então, ela vai ser sempre densa, vai ser sempre árvores altas, bastante úmida. E isso tem a ver também com a região, que depois, mais para frente, teremos o clima tropical úmido. Como nós temos aqui as áreas de serra, vão dar condições para a formação das chuvas orográficas. As serras, as áreas mais altas aqui, ó, vão fazer com que as massas de ar tentem entrar no interior aqui da região e vai fazer o quê? Na primeira tentativa de subida desse relevo, não vai conseguir, porque vai baixar a pressão, vai diminuir a temperatura e ela vai precipitar antes de passar para o outro lado ou com uma quantidade menor de passagem. Dessa maneira, então, a grande concentração de umidade vai ficar nessa região litorânea. Essa região, então, vai ser aí bem caracterizada, gente, por formação aqui, ó, da Mata Atlântica.
Por exemplo, no Rio de Janeiro é onde nós temos a Mata Atlântica mais preservada em áreas urbanas, que é a região do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Temos essa característica, por exemplo, a Floresta da Tijuca, principalmente onde vamos ter essa grande concentração de Mata Atlântica dentro das áreas urbanas. Importante lembrar disso. Vamos entender o seguinte processo. Percebam que aqui mais ao sul nós temos a vegetação da Mata das Araucárias, por exemplo. E aqui nessas áreas mais contíguas ao litoral vamos ter a vegetação litorânea. Vamos começar com a vegetação litorânea? Vamos ver aqui principalmente a formação de mangues e também a formação da restinga. Mangues, aquelas árvores com as raízes expostas, também chamadas de pneumatóforas. Essas árvores, elas vão ter essa característica porque elas respiram também pelas raízes. Então, quando temos a baixa das marés, essas árvores vão conseguir ali fazer a respiração celular. E é uma área de encontro da água do mar com a água doce dos rios, e isso vai ser um grande viveiro para aí as espécies marinhas. Cerca de 90% de todas as espécies que vivem na região acabam se reproduzindo nas áreas de manguezal, e isso acaba sendo uma grande área de importância biológica, além da vegetação que está ali na beira da praia. Aquilo que a gente normalmente vê como um mato, vamos perceber justamente o que? Uma região de restinga. Essa restinga, então, é essa vegetação que se adaptou a essa situação de salinidade hostil, um solo arenoso, uma água salgada, e isso passa a ser importante para impedir que haja a erosão eólica, que a areia vá cada vez mais avançando e forme uma arenização nas áreas próximas da praia. Ok? Agora voltando para a Mata das Araucárias, que é a formação dessa área aqui mais ao sul, onde vamos ter aqui uma altitude um pouco mais rebaixada, mas vamos ter a formação do clima subtropical. O clima subtropical então vai dar baixas temperaturas, dando condições para a formação dessa mata de araucária. Dessa maneira nós temos aí a última que falta, que é essas regiões onde vamos ter mais próximo aqui do clima semiárido, mais ao norte. E esse clima semiárido que vai ser aí a paisagem principal, característica principal do bioma, dos domínios da região Nordeste. Vamos perceber aqui então a formação da Caatinga, já no norte de Minas Gerais. Já vamos ter parte do polígono das secas aqui. O sertão nordestino já começa no norte de Minas Gerais. Percebam então, gente, a importância de estudar as características naturais das regiões. E essa é só a parte natural da região sudeste. Eu espero que vocês tenham entendido essa aula, eu espero que vocês tenham aprendido. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau!